O diagnóstico precoce de Alzheimer é um dos maiores desafios da medicina, mas um exame desenvolvido por cientistas brasileiros pode revolucionar essa área. O diagnóstico pode contribuir para retardar o agravamento da patologia e identificá-la até 30 anos antes dos primeiros sintomas. O pai e a mãe da Miriam foram diagnosticados com Alzheimer. A doença apresentou alguns sinais que acenderam o alerta. Alguma coisa estava errada. A minha mãe sempre foi esquecida. Quando ela esquecia coisas, eu não ligava. Quando eu recebi o diagnóstico do meu pai, eu fiquei, desorientada. Quando eu recebi o da minha mãe, foi um soco no estômago, porque eu sabia o que eu ia passar. Mas eu não achei que fosse pior. E foi pior, muito pior. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e que se agrava ao longo do tempo. Ela afeta quase 40 milhões de pessoas em todo o mundo e não tem cura. Geralmente, o Alzheimer é identificado com exames que analisam os sintomas, que podem se apresentar de várias formas, como a perda da memória de curto prazo ou alterações de comportamento. O cuidador, ele para a sua vida. Eu parei tudo, eu parei de trabalhar, eu parei doutorado, eu parei os meus projetos, eu parei absolutamente tudo para cuidar. E é um movimento interno de completa destruição, né? Você vê alguém que você ama, não o cuidador familiar, ele está preparado, o cuidador profissional está preparado para isso. Chega no final do dia, ele vai para sua casa e cuida da sua vida. O cuidador familiar, ele fica 24 horas à mercê, vendo uma pessoa que ele ama morrendo um pouquinho por dia. Você já imaginou descobrir se tem a chance de ter Alzheimer? Pois isso já é possível. Uma pesquisa inédita desenvolvida por cientistas brasileiros permite que a doença seja identificada 30 anos antes dos sintomas aparecerem. Segundo os cientistas, o exame é simples. Uma pequena amostra de saliva já pode diagnosticar se um jovem, por exemplo, vai ter Alzheimer no futuro. Nós vamos localizar na saliva as proteínas que estão relacionadas com a formação das placas no cérebro. Nós identificamos as proteínas em nossos estudos. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, indica que um diagnóstico precoce pode blindar ou até prorrogar os efeitos da doença. Se a pessoa tiver o diagnóstico preditivo, que é esse diagnóstico antes de começar a ter os sinais, dizendo que ela vai ter a doença, o médico pode lançar mão de alguns procedimentos que estimulem a melhoria cognitiva, a leitura, o aprendizado, a prática de exercícios, reduzir os riscos que estão ligados à doença, como hipertensão, obesidade, fumo, consumo de álcool. Então, mesmo não tendo cura, se você consegue diagnosticar muito tempo antes, você consegue ter algumas ações que vão blindar o paciente da chegada dessa doença mais precoce ou que ele tenha mais qualidade de vida. Além da detecção do Alzheimer pela saliva, um novo biosensor desenvolvido pela USP de São Carlos identifica a enfermidade pelo sangue. Esse teste também promete diagnosticar a doença precocemente e com custos muito baixos. O que o nosso biosensor faz é monitorar duas proteínas que a medicina já conhece. Em indivíduos com Alzheimer, os níveis normais dessas proteínas são alterados. O que a gente fez foi utilizar essas proteínas como biomarcadores para um possível diagnóstico precoce do mal de Alzheimer. É um sensor que é para ser extremamente barato, né? A gente calcula que nos trabalhos feitos em laboratório por volta de R$50 cada teste, mas isso pode diminuir muito se for feito em uma escala maior, né? Menos de R$10. Para a medicina, o diagnóstico precoce é um passo importante no tratamento ou um avanço na busca da cura. A gente tem uma cultura de só procurar um sistema de saúde quando a gente já percebe que é uma coisa muito grave. Por mais que não seja uma doença de idoso, não seja uma doença de velho, ela acaba sendo mais frequente no final da vida. Então, se a gente já tivesse o diagnóstico antes, no mínimo algum sinal, né, de que essa pessoa teria uma maior chance em desenvolver a doença, a gente já consegue intervir e fazer com que ela não chegue com tanta força, né, com tanta violência. O avanço da ciência também é uma esperança para quem conviveu e sentiu na pele os efeitos causados pela doença, que pode destruir a memória
e comprometer outras funções mentais. Eu não sou médica, mas eu acredito que você sabendo, né, onde detectar os primeiros sinais, talvez você consiga fazer um movimento reverso e tentar eliminar essas coisas, entendeu? Então, para a ciência, eu acho maravilhoso, eu acho ótimo.